Olá, amigos da Catequese! Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. Olá, queridas crianças, estamos iniciando mais um programa da Catequese em Missão. Aqui quem vos fala é o catequista Aldiclei Moura, aqui da paróquia de São Sebastião. E hoje, na nossa turma do Catecumenato Eucarístico, nós chegamos ao 24º encontro com o tema Discípulos de Emaús. E nesse momento eu convido você a se preparar pegando aí a sua Bíblia, a sua apostila, seu caderno, sua caneta para fazer as anotações, pois esse, além de um momento de formação, é também um momento de oração, um momento de conversa com Deus. Façamos, pois, a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força dos que te buscam, que ressuscitaste Jesus para que Ele nos acompanhe em nossa vida, faze-nos testemunhas alegres da ressurreição. Deus da vida e da paz, abençoa-nos e acompanha-nos neste encontro. Amém. E você que tem sua apostila, abra lá na página 51, no 24º encontro, e acompanhe conosco a leitura da passagem de hoje. E você que não tem apostila, pegue a sua Bíblia e procure lá o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. E acompanhe conosco a leitura do Evangelho. É tarde, vem comigo. Eu sei que continuas meu amigo e vem abrir meus olhos ao partir do pão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A eles, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés,
e, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. E agora que nós já escutamos a palavra de Deus, é momento de nós aprofundarmos melhor aquilo que nós escutamos. E hoje nós temos uma participação muito especial no nosso programa do Frei Claudiano Aragão. O Frei Claudiano é carmelita descalço, né, e está atualmente em Roma fazendo sua especialização em liturgia, né? E hoje vai fazer uma participação super especial aqui no nosso programa, refletindo conosco a respeito dos discípulos de Emaús, que é o tema do nosso encontro de hoje, e sobre a leitura que nós acabamos de ouvir. E aí depois, se você que queira saber um pouco mais a respeito do trabalho feito pelo Frei Claudiano, você pode acessar o canal dele no YouTube, chama Escola do Carmelo, onde você vai encontrar diversos assuntos do nosso interesse, né, de temas religiosos, sobre espiritualidade, sobre o Carmelo. Então você pode conhecer melhor o Frei Claudiano, que ele com certeza tem muito que contribuir. E hoje vai dar uma participação, vai fazer uma participação muito especial conosco. Vamos, pois, acompanhar a reflexão do Frei Claudiano Aragão. Mas ao redor da mesa. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que escutam este programa Catequese Emissão da Rádio Alvorada de Parintins 100.01, o nosso tema hoje é os discípulos de Emaús. É um tema importante. Importante porque tem a dizer sobre a experiência da nossa fé. A nossa fé não continua sempre do mesmo tamanho. E nós não temos força suficiente para fazer a nossa fé crescer sem que Deus nos ajude, nos dê a sua graça, porque a fé é um dom. É um dom, mas nós, para ela crescer em nós, nós precisamos aceitar e viver profundamente. É um tema dos discípulos de Emaús que nos faz pensar como está o meu viver. Sim, porque os discípulos de Emaús estavam desanimados, sem fé, com os olhos fechados. Os discípulos não viam somente com os olhos da carne. Viam um forasteiro, não viram Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam piamente que Jesus estava morto e que não havia ressuscitado, apesar da experiência de quem já esteve no túmulo, tendo a certeza de que ele ressuscitou. Essa certeza de quem esteve no túmulo não chega no coração dos discípulos de Emaús. Então, eles estavam indo para Emaús. O que significa isso?
significa que eles estavam se distanciando de Jerusalém. Distanciar-se de Jerusalém é distanciar-se naquele momento do projeto de Jesus. Do projeto de Jesus, digo porque Jesus disse que morreria, mas ressuscitaria, e eles ficaram só com morreria. Então, isso vem significar que eles estavam deixando o projeto de Jesus. Tinham perdido a esperança, tinham perdido esse ardor que nós necessitamos para vivermos como cristãos. Mas Deus foi em socorro dos discípulos. Jesus perguntou a eles, se aproximou deles, caminhava com eles. Mas como nós vemos, eles não viram, eles não reconheceram Jesus. E o Senhor faz uma pergunta: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Claro que a tristeza dos discípulos é porque o mestre morreu e está morto. Eles acreditam que o mestre está morto. Por isso, a tristeza. E Cleofas, que era um dos discípulos, diz: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? E aí esse Cleofas recorda aquele forasteiro que era Jesus, mas eles ainda não sabiam. Diz que Jesus era um profeta poderoso. E a esperança que eles tinham naquele profeta, naquele mestre que foi condenado pelos sacerdotes e magistrados e foi morto, é que Jesus pudesse restaurar Israel. Mas Jesus tantas vezes disse que o reino dele não é deste mundo. Mas eles, os discípulos, estavam acreditando que Jesus seria rei deste mundo, que seria proclamado rei, que receberia a coroa. Jesus não aceitou. Jesus não quis reduzir o seu reinado. O reinado de Jesus não é deste mundo, porque é um reinado eterno. Mas aqueles que pertencem ao reino de Jesus não fogem deste mundo. Vivem no mundo iluminando com a fé nele, com a fé em Cristo. Então Cleofas diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Eles não acreditaram, Eles não acreditaram nas primeiras testemunhas da ressurreição. E por isso que estavam se distanciando. Quem viu, quem esteve no sepulcro, as mulheres que estiveram no sepulcro, aqui nós lembramos Maria Madalena, não achou o corpo de Jesus, viu anjos, mas teve a certeza de que ele estava vivo. Também ele recorda que alguns dos discípulos acharam assim como as mulheres que tinham dito, mas eles mesmos não viram. E Jesus vai chamar a atenção dos discípulos de Emaús por essa falta de fé, por essa dureza de coração, por estarem cegos a tal ponto de não acreditarem nas suas palavras e na realização de suas palavras, que foi a experiência das mulheres, a experiência de alguns discípulos e agora a experiência deles de estarem com Cristo e não reconhecer o Senhor. E Jesus diz: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Então Jesus
ensina aos discípulos, recorda aos discípulos, recorda que Jesus é a realização do Antigo Testamento. Jesus é a nova lei. Jesus é o Novo Testamento, é o Evangelho, é a boa nova para a humanidade e que o discípulo não deve desanimar. Então Jesus fez de conta que estava indo embora, passando adiante, mas eles dizem: fica conosco, já é tarde e o dia declina. Os discípulos têm essa preocupação porque Jesus está querendo se distanciar. Isso significa que no seu coração, que no coração dos discípulos, lá no fundo, tinha uma certa, vamos dizer, uma certa recordação das palavras de Jesus. E Jesus, escutando isso, fica conosco, já é tarde, o dia já declina, entrou com eles e ali ceou com eles. Tem uma celebração eucarística, porque eles se sentaram à mesa. Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e serviu a eles. E foi aí, neste momento da celebração, que os olhos dos discípulos se abriram, reconheceram Jesus. Se abriram a tal ponto que Jesus desaparecendo, eles não se desesperam. Esse é um grande significado da fé dos discípulos. É um grande, vamos dizer, uma grande mensagem de que agora o discípulo tem fé. Por quê? Porque na ausência, eles agora creem. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós celebramos a Eucaristia, nós não estamos celebrando a Eucaristia de alguém que morreu e ficou morto, mas de alguém que morreu e ressuscitou para nos salvar. Celebramos a Eucaristia, nos encontramos com o Senhor, mas não para ficarmos só dentro da igreja, mas temos que sair para anunciar o Senhor que ressuscitou. E como é que se anuncia? Se anuncia com a palavra, se anuncia convidando aqueles que estão fora de casa, que não têm casa, que não têm onde dormir, que não têm o que comer, que não têm esperança, que já deixaram até mesmo a vida para trás, e dizer: fica conosco. Dizer para aqueles que sofrem: fica conosco. Que a nossa vida seja um fica conosco, Senhor. Mas nós não podemos dizer fica conosco, Senhor, se não dizer fica conosco, ó meu irmão, ó minha irmã. Fica conosco aquele que sofre, fica conosco aquele que está feliz. Quem está com o Senhor não faz exceção de pessoas. Aceita todos, porque no coração de Deus não tem espaço. O cristão aprende com Cristo a não ter espaço no coração. Espaço no sentido de que o coração é grande, né? Espaço, estou dizendo aqui porque o coração é infinito, né? Não significa que não tem espaço para não entrar. É porque é mais do que um espaço. É a misericórdia, é a vida. E os discípulos recordam: não nos abrasava o coração? Então as palavras do Senhor abrasam o nosso coração, abrasam a nossa vida. Mas quando é que de fato abrasa? Não é só quando eu sinto que o Senhor está presente. É um primeiro passo. É quando eu sinto que o Senhor está presente e quando eu faço presente o Senhor no mundo, na vida dos outros. Aí sim é um coração abrasado. Porque às vezes eu posso dizer que o coração está abrasado, mas não ter nenhuma ação. Isso daí seria
um pouquinho de fantasia espiritual. E aí os discípulos levantaram-se na mesma hora dessa experiência que eles viram Jesus, que os olhos se abriram, que a fé assim inicia na ressurreição. Jesus desaparece e eles voltaram a Jerusalém. Isto é muito significativo. Significa que agora eles retomam o projeto do Senhor, retomam as palavras do Senhor, querem entender o Senhor e quer que o mundo entenda o Senhor. E qual é a palavra que faz entender o Senhor? Testemunhar o amor. Aqueles que não testemunham o amor, por mais que falem, por mais que gritem, por mais que preguem, não convencem. Pode até fazer um gueto, mas não consegue crescer. Convencem pelo anúncio do amor. Isto é, eu, amado por Deus, quero também amar você. E todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Então, os discípulos, toda a comunidade começa, mesmo aqueles que não viram, também começam a crer porque o outro acreditou. E assim também que a fé foi transmitida para nós. Eles fizeram a experiência, tiveram a certeza e nós vivemos essa herança da certeza dos discípulos. Mas não basta. O Espírito Santo foi em favor dos discípulos e vem em favor de nós. Porque se Deus não nos auxilia e não nos dar a graça, nós não podemos acreditar. E Deus nos dará a graça. Então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor, com coração de catequista, ardente, para fazer a experiência da ressurreição do Senhor, comunicando aos outros o amor de Jesus pela humanidade. Amém. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. E agora que nós já escutamos aí a belíssima reflexão do Frei Claudiano, vamos para a nossa atividade e o compromisso da semana. Você pode anotar, as duas perguntas e você que tem a apostila pode responder, depois enviar para o seu catequista. Vamos à primeira pergunta então. O que os discípulos de Emaús comentaram entre si e como se sentiram enquanto Jesus falava com eles? Na sua opinião, como eles se sentiram? Vamos para a segunda pergunta. Que sentimentos aquece o nosso coração? Segunda pergunta, que sentimentos aquecem o nosso coração? E agora vamos ao compromisso da semana. Com a ajuda dos meus pais, vou fazer uns cartões convite com a frase: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Jesus Cristo. Tá? Você vai escrever então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Você vai escrever essa frase e entregar a algumas pessoas da sua família, tá bom? Então faça aí essa atividade, o compromisso da semana e envie para o seu catequista, entregue para o seu catequista, tá bom? Disseram que Queridas crianças, estamos chegando ao final do nosso programa e agora nós vamos fazer a oração final. Senhor Jesus, com o teu grande amor, foste ao encontro dos discípulos de Emaús, que caminhavam tristes e desanimados. Tu te aproximas de nós ainda hoje. Nós sabemos que tu estás muito perto de nós, sempre atento para conduzir-nos e indicar o caminho, sempre disposto a mostrar que é na partilha que nos sentimos irmãos. Transforma nossas incertezas em segurança e faz com que, ao exemplo dos caminheiros de Emaús, sintamos também arder nosso coração ao ouvir tua palavra. Amém.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, e convidamos para o próximo encontro. Muito obrigado e um forte abraço a todos.